Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui na atividade do Impulsa. Para quem não conhece, o Impulsa é um programa do CTC, do TecGraph, em que os alunos passam 6 meses aqui com a gente, participando de projetos. E, além disso, a gente tenta fazer uma atividade por semana, seja uma aula de conversa, uma palestra, um workshop. E hoje a gente está com o professor Roberto. O professor Roberto é o professor titular do DI. E também é um dos criadores do Lua, linguagem que foi criada aqui na PUC em 93. Então, hoje o professor vai falar sobre a importância, e o porquê de tantas linguagens. Bom, obrigada, professor, de novo. A palavra está aberta para você, para a palestra. Bom, gente, bom dia. Então, como a Alice falou, vou discutir um pouco hoje por que ou para que tantas linguagens de programação. E isso é uma pergunta que muita gente faz frequentemente, Para que a gente precisa de tantas linguagens? Se o mundo não seria muito melhor se todo mundo usasse uma linguagem só? E, em particular, porque linguagens de programação sofrem um efeito em economia conhecido como network effect, efeito de rede, que é aquela coisa que quanto mais gente usa, melhor. A coisa fica melhor pelo simples fato de ter mais gente usando. Então, exemplos de... O que é aquele X? Melhor não clicar lá. Então, por exemplo, para quem está querendo estudar uma linguagem, é melhor aprender uma linguagem popular, porque você vai ter mais chances de ter emprego. Então, quanto mais gente adota a linguagem, mais programadores vão escolher aprender aquela linguagem. Por outro lado, quanto mais programadores aprendem a linguagem, mais incentivo as firmas têm de usarem aquela linguagem no projeto, porque vai ter mais gente para contratar, mais gente preparada para eles poderem empregar no projeto. Da mesma forma, estou pensando em fazer uma biblioteca para alguma coisa, uma biblioteca de banco de dados, uma biblioteca, enfim, para qualquer coisa que eu queira, de redes, qualquer coisa que seja. É mais interessante fazer uma biblioteca para uma linguagem que muita gente usa, que minha biblioteca vai ficar muito mais popular, vai ter muito mais gente usando a minha biblioteca. Por outro lado, a linguagem passa a ter muito mais bibliotecas e, portanto, mais gente vai escolher aquela linguagem porque ela tem bibliotecas para tudo que a pessoa precisa, etc. Então, existem esses efeitos de rede que são extremamente fortes em linguagem de programação. E aí surge essa pergunta, bom, por que não fica todo mundo usando a mesma linguagem, melhor para todo mundo, pronto, está tudo resolvido e não se fala mais nisso. Bom, um fato interessante, se a gente pensar isso na última consequência, vamos todos usar a linguagem que todo mundo usa, a gente estaria todo mundo até hoje usando Fortran. Fortran foi a primeira linguagem de alto nível que surgiu em 1957. Era, de longe, a linguagem dominante, porque era a única linguagem que existia, você não tinha nem escolha qual linguagem eu vou usar. Bom, vou usar Fortran, porque é a única que tem. Então, depois, por que alguém iria fazer uma outra linguagem? Está todo mundo usando Fortran, eu faço tudo para Fortran, todo mundo sabe programar Fortran, e pronto. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia não estariam muito contentes se tivesse todo mundo programando Fortran. Mas isso é uma consequência óbvia da lógica de vamos todos usar a linguagem mais popular. É óbvio que isso é a escolha correta. A consequência que nós teríamos seria essa: estaríamos todos em Fortran até hoje.
E exatamente como, bom, não preciso defender muito, mas aqui eu vou apresentar algumas coisas interessantes. Não estamos todos usando Fortran, não estamos todos usando uma só linguagem, mas o que talvez seja mais surpreendente é, às vezes, as pessoas não se dão conta de quantas linguagens existem e desde quando. Isso aqui, a CACM é uma das revistas mais importantes de computação, dessa ACM, né, que é a Associação para Computing Machinery, sei lá como é que eu traduzo isso, a Associação para Máquinas Computacionais, americana, uma das principais organizações acadêmicas de computação do mundo. A capa da principal revista dela, em 1961, gente, isso é muito, muito tempo atrás, era uma torre de Babel com títulos de linguagens de programação que já existiam em 1961. Tá? Ali não dá para a gente ler, mas tipo, cada quadradinho desses aqui é uma linguagem de programação que já existia. Exatamente a capa era dedicada a essa questão de por que tantas linguagens, etc. Isso em 1961. A situação já estava assim, e já chamando a atenção, né, exatamente para que tantas linguagens, o que, etc. E, obviamente, isso não melhorou, ou se alguém acha que isso é melhorar, isso não mudou com o tempo. Aqui é uma lista de linguagens que já são razoavelmente famosas agora, que surgiram, de certa forma, recentemente, né? Mesmo se a gente comparar com linguagens novas, como Python, como Perl, como Lua. Essas linguagens são muito mais recentes, são basicamente dos últimos 15 anos, ou agora com a pandemia já tem mais 20 anos, mas enfim, várias delas razoavelmente famosas, quer dizer, continua se criando novas linguagens de programação, as pessoas continuam adotando novas linguagens de programação. Essas aqui, por acaso, quer dizer, foi um pouco quase de propósito, a maioria é bancada por firmas poderosas, nem todas, né? Por exemplo, bom, sempre uma coisa do MIT sempre tem um certo badalação, mas Kotlin, por exemplo, não é de nenhuma firma importante, mesmo Julia tem o MIT por trás, mas assim, não é um produto do MIT, que o MIT tenha promovido institucionalmente e ficou razoavelmente famosa. Enfim, a gente vê que continuam surgindo novas linguagens o tempo todo. Então, a gente vê, olha, as pessoas, parece que aquele argumento de redes, apesar de ser muito forte, não é convincente o suficiente para que a gente poderia dizer, as pessoas gostam de criar linguagens, muita gente realmente gosta de criar linguagem, mas não basta você criar, você tem que convencer os outros a adotarem a sua linguagem. E essa parte que é mais difícil. Então, aqui é um exemplo, né, de por que a gente tem tantas linguagens. Isso é um texto do Índia... Ai, meu Deus do céu, eu devia ter escrito isso em algum lugar. É a Agência Espacial da Índia, que acho que ano passado, né, lançaram um foguete até a Lua, etc. E eles escreveram esse texto interessante, mostrando as linguagens que eles usam nos principais projetos deles, dentro da companhia, e com uma descrição interessante de para quê, por que eles usam cada uma dessas linguagens, né? Então, o título é deles mesmos, né? Exatamente 10 linguagens de programação usadas nos projetos espaciais deles. A gente tem C++, Python, Java, Ada, incrível que ainda usam Ada, Fortran, Rust, MATLAB, Assembler, para algumas coisas críticas, Swift e Lua. São 10 linguagens que eles usam para coisas bem variadas, né? C++ e Python, né, são as linguagens principais, Java para interoperabilidade, Ada para sistemas críticos, né? Questões chamam real-time, sistemas que têm que reagir em tempos críticos, por questões de
controle de aviação, por exemplo, no caso dos foguetinhos lá. Rust, eu não consegui entender muito bem o que eles querem dizer, mas enfim, eles usam para alguma coisa. MATLAB, óbvio, para simulações e para coisas que não tem tempo crítico. Assembler para otimizações extremas. Swift para processamento de dados em tempo real. E Lua para scriptar os sistemas embarcados nos foguetinhos. Então, lembrando que já, quer dizer, como é que essa história, né, começou? Fortran, como eu falei, foi a primeira linguagem que surgiu, mas ela, desde o início, o próprio nome dela, né, Formula Translator, foi uma linguagem feita especificamente para a computação científica. O grande tchan de Fortran, na época, isso era uma novidade, hoje em dia toda linguagem de programação tem, ou quase toda, algumas conseguem sobreviver sem isso, mas a maioria tem isso, basicamente poder escrever expressões aritméticas, com parênteses, com operadores, com a prioridade de operadores, que a gente parece uma coisa simples, mas mesmo esse básico, assim, né, feijão com arroz de toda linguagem, é uma coisa que não é totalmente trivial de se implementar. Fortran foi a primeira linguagem a conseguir fazer esse tipo de coisa, de compilar uma expressão aritmética e gerar um código de computação razoavelmente eficiente para fazer o que estava ali. Mas era, como o nome da linguagem diz, era uma coisa especializada para a computação científica. Depois veio o COBOL, que então, novamente, como o nome diz, foi uma linguagem criada especificamente para software comercial. Vale a pena chamar a atenção que nessa época, isso em torno exatamente de 1960, o hardware era diferente também. Né? Esse é eu não sei quantos de vocês já aprenderam de arquitetura. Bom, tem gente aqui que sabe muito de arquitetura, mas o pessoal que está começando, não sei quantos já viram de arquitetura. Uma das coisas, assim, hoje em dia a gente não enxerga muito isso, mas foi uma revolução na computação, foi a invenção do conceito de palavra, de máquina, composta de vários bytes. Quando a gente fala uma máquina de 32 bits, por exemplo, é uma máquina que isso hoje em dia a gente assume como uma coisa mais óbvia do mundo. Uma máquina de 32 bits, uma máquina de 64 bits, ela consegue manipular palavras, que a gente chama, né, dados de 64 bits, mas ela também consegue manipular os famosos bytes dentro dessas palavras de 64 bits. Então, ela vê a memória de várias formas diferentes. Ela pode manipular blocos de 64 bits, mas ela também pode manipular bloquinhos de 8 bits cada um. Isso foi uma revolução. Antigamente não era assim. Existiam computadores que endereçavam a memória como bytes, e existiam computadores que endereçavam a memória como palavras, que eram os computadores científicos. Eles basicamente assumiam o que tem na memória são números. Então, é tudo 32 bits, ou é tudo 64 bits, praticamente não existia na época, mas era comum já computadores de 32 bits. A memória é 32 bits e está acabada, não existe byte. Só você pega a minha memória estruturada em blocos de 32 bits, é ótimo para fazer conta. Tem esse outro computador aqui, que a ênfase é comercial, então ele trata muito texto, ele trata números em formato decimal, que ele precisa fazer a conta exatamente igual para bancos, você precisa fazer a conta exatamente igual se você fizesse na mão, com o mesmo arredondamento e tal. Então, esse computador é orientado a byte. E existiam, então, linguagens diferentes para esses computadores, para esses hardwares diferentes. Na época também começou a surgir outras linguagens, ALGOL, que era uma linguagem especializada em descrição de algoritmos, Lisp, que era para processamento de listas. A gente vê que cada linguagem, o nome dela já dizia, olha, eu sou uma linguagem para este propósito específico. Então, isso dá uma dica de por que a gente tem tantas linguagens de programação, porque a gente tem linguagens especializadas para áreas diferentes, para usos diferentes, que exigem
coisas diferentes. Bom, e aí, exatamente já nessa época, como eu disse, já estava se discutindo por que a gente precisava de tantas linguagens, e então a IBM, que hoje em dia também a gente não... é difícil entender isso, mas a IBM na época, hoje em dia a gente fala, né, das 4 grandes ou das 5 grandes, sei lá, a Meta, a Google, Apple, sei lá o que, esse conjunto, né, das 5. Na época, a IBM sozinha correspondia a essas 5 empresas juntas de hoje em dia. A IBM era a empresa de computação, tinha, sei lá, quantos % do mercado, era uma empresa que tinha domínio completo do setor de computação, e ela resolveu, vamos acabar com esse negócio, realmente uma complicação, cada um sabe uma linguagem de programação diferente, formação de pessoal fica caro, uma pessoa sabe programar Fortran, a gente precisa de alguém que saiba COBOL, e etc, etc. A IBM, na época, estava lançando o IBM 360, que foi o primeiro computador que teve essa revolução do hardware, foi quem inventou essa ideia de, olha, eu tenho 32 bits, mas eu posso pegar de 8 em 8 lá dentro. Ela revolucionou o hardware, lançou um computador que era bom tanto para coisas comerciais quanto científicas no mesmo computador, e ela resolveu fazer uma linguagem que foi mais ou menos quando surgiu esse termo, linguagem de propósito geral, né, General Purpose Language, que eles lançaram com essa ideia, que é a linguagem PL1, com essa ideia de substituir Fortran, COBOL, principalmente, enfim, qualquer outra linguagem com uma única linguagem de programação que fosse exatamente boa para tudo, uma linguagem de propósito geral, que é o que, hoje em dia, a maioria das linguagens se pretende. É engraçado que, culturalmente, isso funcionou no sentido, mas é raro, atualmente, alguém lançar uma linguagem escancaradamente para uma área. Quer dizer, existem muitas linguagens, mas as principais, raramente, você tem no título dela, assim, eu sou uma linguagem para computação científica, elas todas, quer dizer, aquelas que eu mostrei, né, grandes, se propõem para propósito geral. É raro alguém que cria uma linguagem de programação chegar e dizer, não, minha linguagem é muito ruim para isso aqui. Minha linguagem é ótima para isso, mas, por favor, não use para isso aqui. Né? Mas isso é mentira. Mas PL1 realmente queria isso. Ela realmente tinha essa intenção clara de ser boa para todas as coisas, com o BEC, né, com a IBM por trás. A IBM promoveu ativamente, fortemente o uso de PL1. E a gente vê, mesmo hoje em dia, ainda existem, né, gente usando Fortran em algumas coisas herdadas, ainda existe COBOL até hoje. PL1, já muito tempo atrás, quando Fortran ainda era famoso e tal, ninguém mais ouvia falar em PL1. Por que PL1 não foi bem sucedido? E exatamente o problema os problemas técnicos que existem, quer dizer, a ideia, uma linguagem boa para tudo, vamos todos usar a mesma linguagem, é uma ideia maravilhosa, até que chega a hora de você fazer essa linguagem. Né? E um conceito comum que existe, que é o conceito de PL1, era essa ideia de que a linguagem é só uma pilha de funcionalidades. Porque pega tudo que eu preciso de computação científica, pega tudo que eu faz, juntando tudo na mesma linguagem, você faz uma pilha de coisas que custa botar mais alguma coisa na linguagem. Quer dizer, por que não é possível fazer uma linguagem que agrade todo mundo? E a questão é exatamente que a linguagem não é uma pilha de funcionalidades. Que as principais coisas são funcionalidades, tem custo. Cada coisa que você bota numa linguagem tem vários custos reais e as funcionalidades conflitam entre si. Tem coisa que, é óbvio que a linguagem tem que ser A, B, C, mas A e B são conflitantes, ou A, B, C, todas são conflitantes. Tá? Então, por exemplo, alguns dos custos que a gente tem para cada coisa nova
que a gente bota numa linguagem, porque às vezes é só implementar, a implementação é fácil, já está implementado não sei onde, você tem que documentar aquilo ali, você tem a implementação, obviamente, você tem que testar aquilo ali, manter os testes, garantir que aquilo continua funcionando enquanto a linguagem evolui. Você tem questões de compatibilidade e tem questões que a gente chama de integridade conceitual. Quer dizer, as coisas não podem ser completamente... Vocês veem uma coisa em algum lugar na linguagem de um jeito, você vê uma coisa parecida, você espera que ela tenha um comportamento parecido ou tenha regras de uso mais ou menos parecidas. Acho que, por exemplo, uma linguagem não pode ser completamente conflitante cada pedaço que você olha dentro de um programa, né? E aí tem essa ideia, né? Muita gente fala nessa ideia que eu chamei aqui de falácia do subconjunto, que é essa ideia exatamente, não, bota tudo na linguagem e cada um usa só o pedacinho que precisa. Né? Para que eu não preciso da linguagem inteira, eu preciso aprender a linguagem inteira para usar a linguagem. Eu preciso usar a linguagem para aprender esse pedacinho aqui, ótimo. Quando vocês estão aprendendo Python, vocês têm aprendido 1/20 do que é a linguagem Python. Ah, mas está ótimo, dá para usar. Sim, dá para usar, mas tem custos aqui. Né? Isso aqui, esses livros são um pouco antigos, mas é um exemplo, JavaScript. Isso aqui, hoje em dia já está muito maior, eu acho que nem existe mais livro, mas, enfim, na época, JavaScript era uma linguagem cuja referência era 1000 páginas, e tinha um livro na época que falava The Good Parts, as partes boas de JavaScript. Assim, você só precisa aprender aquele pedacinho ali. Era mais ou menos um pouco mais de 1/10 da linguagem. Eram as partes boas de JavaScript. E a ideia é, leu o The Good Parts, pronto, você aprende a parte boa de JavaScript, não precisa aprender isso daqui. Por que a linguagem é isso e não é aquilo? É uma questão que fica em aberto até hoje. Mas, enfim, a linguagem virou essa coisa daqui, mas a gente pode meramente usar aquilo ali e pronto, está resolvido o problema. A linguagem é maravilhosa e tem essa ideia, exatamente, o que eu não estou usando não vai me afetar. Se por acaso eu precisar de algum pedaço disso aqui, está lá para eu usar se for necessário. Né? Bom, quais os problemas? Entre vários e vários problemas que existem, os dois que eu acho assim, bastante importantes, o primeiro é que bugs frequentemente envolvem exatamente as partes que a gente não conhece da linguagem. Principalmente se tem muitas partes que a gente não conhece, às vezes você está que nem louco tentando descobrir por que o programa está fazendo alguma coisa, e quando está fazendo aquilo, porque quando você escreve isso desse jeito, você está invocando alguma outra, às vezes você tem um erro bobo, quer dizer, que você acha que é um erro de sintaxe, você escreveu alguma coisa, esqueceu uma vírgula em algum lugar, às vezes esqueceu um ponto, você acha, deveria dar erro. Não, isso aqui não dá erro, isso aqui é uma feature, é uma coisa da linguagem especial que quando você não bota a vírgula ou você escreve isso aqui de outra forma, você invoca aquela parte que você nunca aprendeu na vida, você poderia aprender 3 anos depois, que a linguagem faz, não vai dar erro nenhum, só que vai fazer uma coisa completamente diferente do que você esperava. O segundo problema, que também é um problema bastante real, é quando você usa bibliotecas, por exemplo, escritas por outras pessoas, a própria interface da biblioteca envolve coisas que você não necessariamente usa. Um exemplo famoso é parâmetros nominais, parâmetros com nome. Python, por exemplo. Ninguém precisa aprender parâmetros com nome. A gente passa parâmetro posicional, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto parâmetro. Está ótimo, nem sei que a linguagem que você pode passar parâmetro dizendo o nome do parâmetro. Aí você vai usar uma biblioteca, a biblioteca inteira, ou metade da biblioteca usa a API, né, as funções que ela disponibiliza para você usar, e aí você vai ler a documentação, você não consegue nem entender do que eles estão falando, porque falando, nunca vi isso na vida. Peraí, isso essa é uma feature de Java, de Python, que todo mundo conhece, óbvio.
etc. Ou começa a usar objetos, eu não aprendi objetos, mas essa biblioteca aqui faz a coisa mais básica do mundo, mas tudo é objeto para cá, objeto para lá. Então, não dá para programar, dá para programar sem objetos. Se você não for usar a biblioteca de ninguém, não vai usar nada. O grande time de Python tem esse monte de bibliotecas, mas para você usar esse monte de bibliotecas, você provavelmente vai ter que aprender muito mais do que você achou que você precisava aprender. A outra questão, obviamente, que, como eu falei, a implementação tem que dar suporte para a linguagem inteira. Assim, implementei um pedacinho da linguagem, tipo aquele JavaScript The Good Parts, eu só programo The Good Parts, então eu vou usar uma máquina virtual de JavaScript que só dá apoio para aquilo. Qualquer implementação de JavaScript tem que dar apoio para a linguagem inteira. Isso faz principalmente para interpretadores, mas para compiladores também, várias coisas serem mais caras, mais complexas, você precisa de máquinas maiores, mais memória, tudo tende a ficar mais lento. Várias coisas que a linguagem permite impede otimização. Python, eu estou falando sempre de Python, gente, só esclarecer, porque é uma linguagem extremamente famosa, que vocês conhecem, tá? É uma implicância, porque tudo que eu falo de Python serve para todas as outras linguagens também. Mas Python, como é uma linguagem bem conhecida, é um ótimo exemplo. Por exemplo, você escreve um mais, pode significar um monte de coisas diferentes, dinamicamente, você pode mudar aquilo depois, antes, etc. Então é muito difícil você utilizar o código, quando a linguagem é muito flexível, quando ela tem muita coisa, é muito difícil o compilador saber de antemão o que aquele código vai fazer. Então é muito difícil ele criar um código otimizado, saber, por exemplo, mais zero é óbvio que eu posso tirar, mais zero não. Um monte de linguagens, incluindo Lua, Python, etc. Você não pode tirar o mais zero, porque o mais pode não significar o que você acha que significa, e o mais pode estar fazendo uma concatenação, e uma string com zero no final é totalmente diferente de uma string sem o zero no final. Então, essa otimização bem bobinha, né? Óbvio, mais zero corta fora, é um exemplo bobo de uma otimização que você não pode fazer quando a linguagem tem mais coisa. Mais é mais, não, mais pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser que você nem como disso, mas eu nem aprendi isso, não interessa se você não aprendeu. O compilador tem que fazer aquilo de qualquer jeito. E talvez uma das coisas mais importantes também, que muita gente esquece, né? Isso inclusive foi uma coisa que demorou para muita gente séria de computação entender, é que um dos principais benefícios de uma linguagem de programação é o que ela não deixa a gente fazer. Isso era quase que um mantra antigamente, as pessoas, C, por exemplo, ficou famoso por causa disso. Tem tipos, tem não sei o que, controle, mas o que você quiser fazer, você pode fazer. Então, você acessa a memória, qualquer byte de qualquer ponto da memória inteira que esteja visível para você, você faz o que você bem entender com o seu programa. E isso é um problema enorme. Isso é um problema seríssimo, principalmente quando os bugs começam a ser terceirizados, né? Quando os bugs começam a ser explorados por fora, e o bug não é mais meramente tem um bug, então meu programa voou. Agora tem um bug, então roubaram todo o meu banco de dados do cartão de crédito dos meus 2 milhões de clientes, etc, etc. As coisas ficaram muito mais sérias em questão de custos de bugs, né? Então, questões, né, famosas de invasões, famosos Stack Overflow, de corrupção de memórias, etc., são coisas que várias linguagens de programação são origens reais de muitos e muitos. Agora, obviamente, eles já estão famosos, é mais raro acontecer, mas programas feitos principalmente em C, né, eram um monte de programas de bugs desse tipo que custaram fortunas reais, grandes, para várias companhias, onde várias linguagens de programação simplesmente não existe isso. Não existe Stack Overflow de um monte de linguagens de programação, não existe corrupção de memória em um monte de linguagens de programação. Então, isso é um exemplo, né, de um custo que a linguagem tem que ser
flexível. Se eu preciso fazer alguma coisa, a linguagem tem que deixar. Isso tem custos muito, muito grandes, que as pessoas, às vezes, não enxergam. Então, exatamente a questão, né, sumarizando esse ponto é isso. Existem conflitos que a gente tem que resolver. Que as coisas não são tudo... A linguagem vai juntando coisas e pronto. As coisas têm conflitos, etc., que a gente precisa. Então, para resolver esses conflitos, a gente tem que ter clareza de para que é a linguagem, quais as prioridades que a gente tem quando a gente faz uma linguagem de programação. Eu falei, a linguagem de propósito geral, a linguagem é boa para todo mundo, eu quero fazer uma linguagem boa. Isso não é um requisito, isso não existe, é uma linguagem boa. O que é boa para quem, para quando, para que máquina, para que situação. Então, né, um exemplo que eu adoro essa figurinha, né, não sei se, bom, se vocês, o pessoal mais experiente já viu Python, um exemplo de linguagem que chama de página dinâmica, né, que são tem tipos, e tipagem estática, como quer dizer, C é uma tipagem estática bem vagabundinha, mas já detecta um monte de erros, etc. O seu código tem linguagem de construção de tipos bem mais fortes que detectam muito mais erros. Eu adoro esse desenho, né, porque exatamente ele dá a ideia de tipagem dinâmica versus tipagem estática, e eu acho que ele é bem interessante, né, porque a gente olha a solução do cara, né, ele está completamente errada. Ele completou, mas está completamente errado. Então, exatamente, é uma prioridade sua fazer rápido, você está fazendo um protótipo, ou é uma prioridade sua fazer correto, fazer bem feito? Isso é uma questão. Bom, hoje em dia, essa questão quase que não existe já. Eu falei, com a questão de invasão, etc., essa balança está mudando, mas até não muito tempo atrás, isso é uma prioridade falsa, né? Todo mundo em engenharia de software fala qualidade, qualidade, qualidade. Na verdade, ninguém está preocupado com qualidade, ninguém no mundo, se você fizer dois benchmarks numa revista entre dois produtos e falar, esse produto aqui é muito mais estável, não vou, etc., etc., mas o outro roda 2% mais rápido, vai todo mundo escolher o que roda 2% mais rápido. É uma coisa assim, e vai ficar falando mal do outro, mas você vai ficar usando essa carroça, uma coisa que às vezes o tempo é completamente irrelevante, mas não há como alguém escolher um produto que tem fama de ser mais lento do que o outro. Ele tem uma qualidade muito melhor, ele não voa, né? Então, essa questão de qualidade tem esses pontos. Mas, para quem acha qualidade uma coisa importante, é interessante esse conceito, né? Então, isso é um exemplo do conflito que a gente tem. A gente quer fazer a coisa bem feita, a gente quer fazer a coisa terminar rápido, né? Ou quer fazer uma coisa eficiente, ou quer fazer uma coisa mais segura. Então, alguns conflitos, esse que eu acabei de falar, questão de segurança, né? Quão seguro é a sua linguagem, quanto que ela garante que as coisas funcionam do jeito que tem que funcionar, quanto que ela garante que o seu programa está correto, versus flexibilidade, quanto é fácil você fazer as coisas, você escreve qualquer coisa, ela entende de algum jeito e funciona, quanto ela funciona mais ou menos, daquele gemendo com o pescoço ali não correto, etc., tudo bem, mas está funcionando, né? Outra coisa que muita gente não dá muita atenção, mas é uma coisa extremamente importante, é a legibilidade versus concisão. Por exemplo, Perl foi uma linguagem que ficou famosa, né? Você escreve tudo com símbolos micros e você faz um programa, em uma linha você fez um monte de coisa e depois ninguém consegue entender o que você escreveu, a própria pessoa que escreveu às vezes não consegue escrever. Obviamente, novatos, pessoas que estão começando a programar, têm muito mais dificuldade, pessoas que não são programadores, mas que, por exemplo, precisam escrever alguma coisa naquela linguagem. Então, para algumas coisas, por exemplo, um programador experiente para fazer coisas rápidas, por exemplo, dentro de um editor de texto, etc., concisão é uma coisa extremamente
útil, né? Mas para linguagens, para coisas mais duradouras ou para pessoas iniciantes, para outros tipos de programas, legibilidade pode ser uma coisa mais importante, né? Desempenho versus abstrações, a linguagem, tudo ela tem abstrações, tudo é um objeto em cima de outro, classes em cima de classes, a própria bibliotecas delas são todas organizadas assim, é lindo, tudo é abstrato, tudo é genérico, isso tem um preço de desempenho, muitas vezes não desprezível, né? Obviamente, desempenho, aquele exemplo da soma, né, que eu falei, foi um exemplo bobo, mas aquilo se generaliza para coisas muito mais complexas. A gente também tem um conflito de desempenho, que tipo de otimizações a gente consegue fazer versus a flexibilidade da linguagem. Flexibilidade versus mensagens de erro. Quanto mais redundância a gente tem na linguagem, quanto mais a linguagem é presa, melhores são as mensagens de erro. As coisas podem variar menos, então é mais fácil errar. Foi isso aqui que errou. Quando a linguagem aceita quase qualquer coisa que você escreva faz algum sentido, as mensagens de erro são muito piores. Quando tem, quer dizer, muitas vezes não tem mensagem de erro nenhuma, como eu falei, o simplesmente faz uma coisa diferente do que você achava que ele ia fazer, e muitas vezes ele dá um erro, mas dá um erro completamente diferente. Às vezes você esquece, como eu falei, esquece uma vírgula, e ele dá um erro de tipo. Porque, mas como falta de vírgula, porque isso aqui faz, na verdade, uma aplicação de uma função sobre alguma coisa, quando não tem a vírgula, aí quando a linguagem tem tipagem, o tipo, e você fica maluco olhando para lá, porque ele está dando erro de tipo, não tem chamada nenhuma. Tem chamada porque eu esqueci de uma vírgula aqui, ou uma coisa do tipo. E, em particular, né, uma qualidade que muita gente não valoriza muito, que é a simplicidade. Simplicidade conflita com quase todo o resto. A linguagem mais simples do mundo, coisas como máquina de tudo, que eu estou calculando, são péssimas de usar também. São simplérrimas, são as coisas mais simples do mundo. Você escreve em uma página, a linguagem inteira, tá? Tudo que você precisa saber está aqui e é completamente inutilizável. Então, são exemplos de conflitos que a gente tem. E agora, para fechar, então, discutir em particular, por exemplo, no caso de Lua, uma das várias linguagens usadas lá, aquelas 10 do programa espacial indiano. Por que Lua, em particular? Como é que Lua se coloca nessa questão? O que Lua tem de diferente? O que ela prioriza? Onde é que ela tenta se encaixar nessa história toda, né? Bom, então, primeiro ver os usos de Lua, né? O que é uma das coisas principais, talvez, que guiem o desenvolvimento da linguagem. Um uso, talvez, mais original de Lua, o que significa o significado principal, né, de uma linguagem de script, ela tem esse uso de ser uma linguagem de script para várias aplicações. Você tem uma aplicação grande, escrita em alguma outra linguagem, C, C++, enfim, seja lá que linguagem cada programa desse é escrito, e você quer oferecer ao usuário, né, o que chama End-User Programming, né, programação pelo usuário final, o usuário poder escrever, automatizar coisas dentro desse programa que você usa, e aí a ideia dessa linguagem é exatamente uma linguagem que é primordialmente usada por não programadores, né, pessoas que programam, em geral são técnicos, mas não têm uma formação de programador, pode ser um engenheiro civil, geólogo, enfim, pessoas com formação técnica, mas que não são programadores. Você tem essa questão da integração da linguagem com outra linguagem, que o programa, você não vai escrever, então escreva o programa inteiro em Lua para você poder oferecer ao usuário final essa fase. Não, você quer que o usuário final programe em Lua, mas eu vou programar uma linguagem mais rígida, mais eficiente, mais segura. Então, isso é um dos usos de Lua que guia um pouco algumas coisas da linguagem. Outro uso bastante comum de Lua é embutido, no sentido de embarcado dentro de hardwares específicos.
mas você fala, a linguagem roda dentro. Hoje em dia isso é uma ideia mais comum. Há alguns anos atrás isso não era tão comum, essa ideia de que você tem CPUs dentro de qualquer... Você tem uma balança, você tem uma CPU, uma balança digital, você tem uma CPU lá dentro, você tem um teclado, você tem uma CPU lá dentro, você tem impressoras, painéis de carros, coisas desse gênero, e a ideia da linguagem poder rodar dentro de todos esses hardwares diferentes. Quão fácil é eu colocar uma linguagem dentro de um dispositivo desses, quaisquer, quão seguro, quão fácil de integrar ela com o resto do que está acontecendo ali. E outro uso que ficou bastante famoso de Lua, né, que muita gente acha que Lua é isso, é o uso em jogos, que também tem requisitos bastante próprios. Aí você já tem um mínimo de eficiência, não pode ser uma linguagem totalmente eficiente. Você tem questão de portabilidade, novamente, que a linguagem tem que rodar em consoles, em vários tipos de hardware, de jogos diferentes de computadores convencionais. Então, a gente chega nesse, assim, filtrando essa história toda. Alguns dos objetivos principais que a gente tem em Lua são, então, essa questão que é portabilidade, né, que é essa ideia da linguagem rodar em qualquer tipo de hardware, tem essa economia de recursos, a linguagem ser pequena, usar pouca memória, principalmente essa economia de memória, né, mas também também não ser muito lenta, etc. Ser uma linguagem simples, relativamente fácil de aprender para não programadores, e essa ênfase, que é uma coisa que muita gente perde, essa ideia de scripting. Exatamente. O que é a ideia fundamental de scripting? Né? Scripting traduz a mesma espécie de roteiro. Então, em jogos, a gente... Vou até deixar para falar um pouco mais disso depois, no finalzinho da palestra. Já está acabado. Então, portabilidade. A Lua tem uma portabilidade extremamente grande. Entre alguns destaques, assim, a Lua roda dentro de sistemas operacionais, por exemplo. Existe no NetBSD, mas existe também uma versão de Lua que roda dentro do Linux, então você pode scriptar coisas dentro do sistema operacional usando Lua. E também é o uso até bastante famoso de Lua, você rodar em hardware que não tem sistema operacional. Né? Ele roda direto no hardware, sem sistema operacional, você tem uma biblioteca básica de coisas mínimas que você precisa e não tem sistema operacional nenhum, você bota a Lua para rodar direto no hardware e ele roda. Faz isso de novo. Para que isso? Para hardware baratos, coisas pequenas, chips com 1 mega de memória ao todo, por exemplo, chips que você compra a R$20, uma plaquinha ou preços desse tipo. Tamanho, que é uma espécie de um proxy, né? Uma espécie de uma aproximação para a simplicidade. É um pouco difícil você fazer, porque imaginação você sempre consegue fazer coisas bem complexas com pouco tamanho, mas de maneira geral o tamanho dá uma certa medida da complexidade da linguagem. Até hoje, em 30 anos de evolução, a linguagem tem 30 mil linhas de código, o que é bastante pequeno para um projeto sério, para que tem linguagens com 1 milhão de linhas de código, 700 mil linhas de código, e Lua tem essa ordem aqui. Do lado de lá é o que a gente chama de uma medida que se chama linhas lógicas de código. É basicamente uma medida de linhas de código reais versus documentação, espaço branco, coisas desse jeito. E também é uma coisa interessante a gente ver que tem bastante o gráfico, você me perco. Esse aqui a gente vê que melhorou a documentação, aqui piorou um pouco, quantas linhas extras você tem em volta do seu código. Simplicidade, de novo, isso aqui é uma aproximação de simplicidade ao tamanho da documentação.
E a documentação, isso é a documentação real de Lucas, esse manual está um pouco, mas foi o único que a gente editou em livro, isso aqui é em proporção à lombada do livro, né? Então a gente vê, é um livro realmente bem fininho, comparado com, mesmo o JavaScript Debut Parts, é um livro mais fino ainda do que as boas partes. Isso é a linguagem inteira, tudo que existe na linguagem está documentado nesse manual. Isso é assim, eu quero aprender tudo de Lua, quero saber, você lê esse livro. Então, isso é um proxy, uma aproximação para a simplicidade da linguagem. E como é que ela tem essa simplicidade? A ideia é que ela tem poucos mecanismos, mas bastante poderosos, coisas, ideias fundamentais de computação, como arrays associativos, a ideia de closures, a ideia de corrotinas, que são bem poucos mecanismos que servem quase para que eu vou usar para quê? Tabela. Para que eu preciso de uma estrutura de dados? Tabela. Tabela resolve todos os seus problemas de estrutura de dados. Closures, também sabendo usar, resolve todos os seus problemas de abstração, para com toda a declaração de variáveis pouco em Lua, existe closures. Existe um monte de mecanismos diferentes de escopos, que a gente chama de poder declarar variáveis, etc. E corrotinas também uma ideia já um pouco menos usada, mas também bastante poderosa para mecanismos de controle diferentes e coisas do tipo, né? E, finalmente, essa ideia que eu falei de scripting, né, que é uma ideia essencial. Muita gente confunde linguagem de script com linguagem dinâmica. Uma linguagem que tem tipagem dinâmica, que a gente não declara tipos, que é flexível, fácil de usar, é uma linguagem de script. Linguagem de script não é isso. Normalmente, uma linguagem de script é uma linguagem dinâmica, mas uma linguagem dinâmica não necessariamente é uma boa linguagem de script. A ideia de script é muito forte, essa ideia de ser usada acoplada com outras linguagens, de ser usada, por exemplo, aquele exemplo que eu falei do ideia original de Lua, né, de ser usado dentro de programas importantes escritos em outras linguagens, porque Lua não é uma boa linguagem, ou a linguagem ideal para você escrever programas de 1 milhão de linhas de código. Então, você usa alguma outra linguagem, escreve seu programa e usa Lua para scriptar, para fazer a parte flexível do seu programa, né? Em jogos, a gente vai falar de jogos. Então, Lua é uma linguagem que enfatiza isso. Às vezes a gente não percebe, hoje eu não vou falar sobre isso, mas às vezes você pensa, isso é uma questão só da implementação da linguagem, como ela se comunica com outras linguagens, mas não. O projeto da linguagem em si envolve várias coisas que facilitam essa comunicação com outras linguagens, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, esse foi um texto que o Grim Fandango foi o primeiro jogo que eles chamam AAA, né, AAA, jogo de orçamentos caríssimos, etc., a usar Lua da LucasArts. E o cara que usou Lua, etc., depois escreveu esse depoimento, né? E que exatamente ele fala, a ideia básica desse jogo, de muitos jogos, é o que eles chamam de um engine, né? O motor do jogo, que é a parte que é escrita em C, C++, que é a parte que faz a simulação física, faz toda a parte de imagens, toda a parte pesada do jogo em termos de computação, é feita nisso. E isso é uma coisa que muda pouco no jogo. A física não muda nunca, né? As leis da física, como é que as coisas batem e voltam, etc., são permanentes. Várias outras coisas, como é que você pronuncia frases e coisas de simulação de voz, etc., também são mais ou menos fixas. Essa parte é escrita numa linguagem. E agora, o jogo em si que a ideia exatamente do script, né? Entre script, como o roteiro mesmo, a ideia de roteiro de um filme, por exemplo, é escrito em Lua. A ideia, porque, de novo, a ideia dos não programadores. Quem escreve jogos, que eles chamam às vezes de scripters, ou
São scripters mesmo, né? Exatamente, aquele os verdadeiros heróis no desenvolvimento de Grim Fandango são os scripters, que são pessoas que o interesse deles é um jogo, eles entendem de jogo, eles não são, como eu falei, não são programadores profissionais. Eles, obviamente, sabem programação, mas eles não estão interessados em programar. Eles estão interessados em criar um jogo. E a programação é a maneira que eles têm de criar aquele jogo. A especialidade deles é criar jogos. São um tipo de profissional completamente diferente de um programador. E aí, exatamente o que ele fala, o script do jogo, os personagens, como é que eles reagem, o que eles falam em cada hora, como é que os níveis dos jogos, etc. Então, toda a ideia da evolução do jogo, que é o script, que é o roteiro do jogo, é escrito no Lua, né? E aí ele fala exatamente que acaba que, no final, uma parte bastante grande do jogo acaba sendo escrito em Lua, mas com essa ideia de que é fundamental essa parte de engine para o jogo ser eficiente, para conseguir manter o frame rate, né, manter a animação. O jogo é o que a gente chama de tempo real, software time, é o tempo real que, se ele não cumprir um determinado tempo, não vai cair um avião, mas, em geral, ele tem que reagir às coisas dentro das frações de segundos entre um quadro e outro, né? Então, você tem essa máquina de baixo, uma linguagem mais eficiente, por cima você tem o script do jogo, feito uma linguagem desenvolvida com esse objetivo específico. Então, concluindo tudo, projetos de linguagem, como qualquer projeto sério, tecnológico, qualquer projeto de engenharia, envolve compromissos, né? A gente sempre tem trade-offs, tem que fazer escolhas, sacrificar alguma coisa para conseguir uma outra coisa. Nenhuma linguagem é boa para tudo. Eu já vi alarmada aí a implicância com Python, que a gente falando, Python, por que não desenvolver o sistema de controle aéreo, por exemplo, em Python? A gente, se alguém pusesse Lua, que fizesse avião aqui, em Lua, eu falei, eu não embarco nesse avião. É uma loucura, assim, a pessoa está alucinando falar uma coisa dessa. Foi completo, mas não, por que não? O Python é perfeito para tudo, por que você não usaria isso, né? A outra coisa muito importante, né, para quem está aprendendo agora, a maioria de projetos grandes de software envolvem várias linguagens de programação. É fundamental um bom programador saber isso, saber, olha, eu não preciso fazer tudo naquela linguagem que eu estou usando Java, então é óbvio que eu uso Java, aliás, é algo que tem essa mentalidade, né, de dominar o mundo, assim, JavaScript, né? Até porque está dentro da máquina virtual de Java, né? A mesmo surgiram já várias linguagens de programação novas que rodam dentro da máquina virtual de Java. Mesmo em Java, você usando uma máquina Java, você consegue usar outras linguagens de programação lá dentro. E a maioria dos projetos grandes de software envolvem várias linguagens de programação. E é importante vocês aprenderem várias linguagens, entenderem para que cada uma é boa, saber as limitações, mesmo que eu sou especializado nessa linguagem, mas eu entendo as limitações dela, coisas que eu sei que ela não é o ideal, que não é a melhor linguagem, etc. Em particular, o Lua tem uma clareza muito grande sobre esses objetivos e essas limitações de toda a linguagem. É isso. Agora a gente passa para a pergunta. Mas a título de curiosidade, uma impressão que eu estou tive é que linguagens que foram criadas ou projetadas mais perto dessa origem das linguagens de alto nível, como o próprio Fortran C, parece que tem, então, de execução, uma eficiência de população maior. E aí sempre pareceu, ou
parece razoável para mim que isso fosse porque elas foram pensadas no momento que os recursos de hardware não eram tão habilidade como são hoje. E aí eu queria entender se é o caso que elas sejam mais eficientes porque elas foram projetadas para uma hardware pior, mais eficiente. Elas são mais eficientes. Mais eficientes. Sim, certamente existiram e mudou muito essa percepção, com razões boas, razões ruins. Aliás, eu li, acho que ontem um artigo interessante sobre isso, desse balanço, né, que exatamente antigamente existia a própria teoria de compiladores, né, uma teoria que fosse um monte de coisas que a gente aprende até hoje, é pensado assim, eu vou rodar o meu analisador sintático, por exemplo, uma máquina tem 10K de memória e olha lá, assim, as tabelas são todas comprimidas, de técnicas de compressão de tabelas, etc. Tem uma cultura muito grande disso e, obviamente, as linguagens antigas priorizavam muito isso. Isso, de novo, tem a ver com essa evolução. Durante muito tempo, houve uma percepção que talvez fosse correta hoje em dia, exatamente estão repensando isso, que o tempo de programador é muito mais caro do que o tempo de CPU. Então, exatamente, a gente deixa a CPU trabalhar mais, etc., e eu economizo o tempo de programador. Agora que é razoavelmente comum você fazer programas que vão rodar em 10 milhões de CPUs, eu acho que as pessoas não fazem a conta de multiplicar o tempo de CPU por 10 milhões. Elas continuam pensando, no meu computador até demora um pouco mais, mas eu acabei rápido, etc. E aí você distribui esse custo para os seus 10 milhões de usuários, os 10 milhões de usuários que comprem hardware mais poderoso, que todos os telefones ficam, na verdade, é até bom para eles diretamente, né? Porque a competição é nula. Nula é exagero. Então, é bom, vou ter que comprar. Essa coisa do hardware, você tem que trocar hardware de 3 em 3 anos, é vergonhoso, porque os programas vão ficando cada vez mais ineficientes. E vários programas que não melhoram, até alguns que melhoram, mas outros que não melhoram nada e só ficam mais ineficientes, porque exatamente. Que eu vou gastar tempo otimizando se hardware é tão barato, hardware é tão coisa. As pessoas não têm essa ideia de mercado de que, olha, não tem esse incentivo real. Quer dizer, eu falei, se você tem uma opção que é 10% mais rápida do que a outra, vai todo mundo usar a opção que é 10% mais rápida. Mas se você não tem a opção, ninguém se incomoda. Ficou lento a problema do seu hardware, joga fora do seu telefone e compra outro. Ninguém pensa porque esse produto é uma porcaria, por isso que ele está lento. A culpa é sempre... Quando tem competição, aí é óbvio, joga fora o programa, vou usar o mais rápido. Quando não tem, muda completamente a atitude mental das pessoas e nunca a culpa do software, a culpa do hardware. Essa velocidade também, é velocidade. Você não precisa de lógico, gasto de bateria, exatamente. A minha bateria ficou velha, não sei o quê, memória, enfim, todos os recursos que... Para projetos de código open source, e naturalmente as linguagens de programação também, eles são projetos livres, certo? Você não fecha um produto e entrega ele daquele jeito. Você está constantemente evoluindo e vendo como o pessoal está usando e tal. Eu imagino que vocês tenham pensado para esse propósito específico, mas certamente teve outros propósitos que ele foi utilizado e seriam pensados. Ou às vezes, assim, essa super funcionalidade para jogos, assim, quando você para pensar hoje, beleza, faz sentido utilizar Lua para jogos, mas talvez inicialmente, não sei se vocês pensaram assim, vai ser utilizado para jogos. Mas a minha pergunta maior é, se você tem um projeto open source desse, e a comunidade está usando a sua ferramenta para um determinado uso, quando você está gerenciando esse tipo de projeto, vocês pensam mais ou menos em, se a comunidade está usando isso, vou criar mais ferramentas para ela poder seguir nesse caminho, ou vocês pensam mais no sentido de, tipo assim, não, eu quero, a Lua foi pensada para isso, eu vou seguir no caminho que eu acho que é melhor, ou entendeu como você faz esse balanceamento? Tá. Eu acho que é muito pragmático, a gente não é nada religioso em nenhuma direção.
Então, sobre a primeira pergunta, né, jogos, certamente não foi pensado para jogos, foi uma surpresa enorme para a gente. Até entender, a gente brinca sempre, acho que a gente fala o negócio de sinais de fumaça, né, porque a gente aqui no Brasil, assim, a Lua está famosa lá e a gente não tem, sai um artigo assim, que Lua, que a gente não sabia que era usada nas jogos, porque jogos, inclusive, tem uma cultura muito secreta, né? Assim, o pessoal de jogos é uma dificuldade para eles confessarem que eles estão usando determinada tecnologia, porque antes é uma vantagem estratégica, não sei o quê, não vou falar o que eu estou usando, etc. Então, tem jogos que, assim, depois você passa os 30 níveis de jogos, passa meses jogando, não sei o quê, aí no final aparecem os créditos, aí aparece lá, não sei o quê, não sei o quê. Então, demora algum tempo a gente descobrir. Hoje em dia a gente já mas no início, demorou muito, foi que a gente não tinha nenhuma coisa dessa. Mas sobre essa questão de prioridades, eu acho que tem uma questão um pouco filosófica, assim, essa questão de tamanho pequeno, a gente tem uma prioridade tem muita gente usando sistemas embarcados, extremamente rápido, extremamente limitado e tal, mas tem uma coisa também, não sei, eu acho interessante, a gente tem o Luiz também, essa cultura já antiga de, sei lá, ter aprendido a programar em maquininhas de sei lá o que, entendeu? Então a gente tem essa cultura mesmo aqui, muda aquelas coisas antigas mesmo, de muda a ordem dos campos no seu struct para diminuir o espaço de padding, por exemplo, e conseguir tirar um campo de dentro dessa estrutura, em vez de 30 bytes, está usando 22 bytes. Mas aí você vai ver, não, mas o alocador de memória aloca blocos de no mínimo tanto, então para esses blocos não faz muito sentido. A gente tem essa cultura muito arraigada, mas obviamente pela lista, pela presença de pessoas na lista, etc., vai mudando um pouco o clima. A gente sempre brinca que não tem votação em Lua, não tem todo mundo quer, então vai ter, mas é óbvio que influencia. Muita gente gosta de falar de uma coisa, muita gente gosta de dizer, seria bom ter isso, não sei o que, é uma coisa que vai chamando a atenção. Acho que o principal é tempo, uma coisa de moda, assim, há algum tempo as pessoas sentem falta de determinada coisa, um assunto que sempre volta e tal. Então tem várias coisas, os jogos é um ótimo exemplo, eu acho que talvez na parte do coletor de lixo, eu acho que a parte de jogos foi a principal motivação para a gente mudar o coletor de lixo. Apesar de que o principal, talvez o melhor exemplo, era o robozinho lá, aquele lá dentro do cara que tinha um exemplo famoso, um tipo do cara que usava a Lua para controlar um robozinho dessas competições de robô. Ele era campeão nacional dinamarquista, era campeão nacional na Dinamarca, lá dessas competições, etc. E aí ele falava, pessoal, eu tinha um problema que o meu robôzinho ia, que de repente, às vezes, do nada, ele ficava completamente maluco, saía de tudo, não sei o quê. Aí descobri que porque ela vai estar fazendo coleta de lixo. Então, enquanto ela estava fazendo coleta de lixo, ela parava de controlar os motores, etc. E aí desandava tudo, etc. E aí, quando ele resolveu, eu resolvi o seguinte, eu paro a coleta de lixo, ando, e de tempos em tempos eu paro, desligo todos os motores, faço a coleta de lixo e religo. Então, em vez de ficar maluco, ele parava de vez em quando, ficava 1, 2 segundos parados e continua ganhando as competições, mesmo assim. Mas em jogos, essa opção não é tão mas é uma coisa que chamou a nossa atenção, etc. E aos poucos a gente foi melhorando o coletor de lixo, pensando exatamente nesse tipo de uso de tempo real soft, não tempo real importância diferente. Só para completar a pergunta dele, você tinha dito no começo que o mais difícil quando você está criando uma linguagem é convencer as pessoas a adotarem algo. Eu queria saber como foi o começo de Lua.
Isso é. Então, a gente não teve problema de adoção, porque Lua a gente desenvolveu para um determinado propósito. Quer dizer, a gente não criou Lua assim, vamos criar uma linguagem boa para isso, com aqueles requisitos, o mundo está precisando de uma nova linguagem, etc. A gente criou Lua porque a gente precisava, o TechGraph, surgiu dentro do TechGraph, o TechGraph tinha 2 projetos, um era coordenado pelo Luiz Henrique, e o outro era o Valdemar, né? O Valdemar que coordenava. E os 2 começaram a desenvolver linguagenzinhas, tipo, que chamava Little, você chamava de Little Language, linguagenzinhas, ou linguagem de domínio específico, para coisas particulares. Por exemplo, uma linguagem começou a ter essa questão, precisa de expressões aritméticas, mas aí você começa a fazer aquela coisinha assim, eu preciso de um menor ou igual, então você bota menor ou igual, aí 3 vezes, depois eu preciso de maior, aí você bota o maior também, aí vai botando aquela coisa meio limpa e vai ficando aquela coisa meio desengonçada, não sei o quê, e eu que era uma pessoa de linguagem de programação, a gente meio conversando, falou, vou botar uma linguagem mais séria nesse negócio, de expressões aritméticas de verdade, com parênteses e tal, como eu falei, não é uma coisa trivial, mas também não é uma coisa de outro mundo. Você fazer um parser direitinho, bonitinho, que entenda essas coisas. E aí surgiu essa ideia de, vamos fazer então, uma coisa que foi interessante foi essa coisa que desde o início não era essa ideia de biblioteca, porque ia ser usado em 2, quer dizer, apesar de ser feito por necessidade, ele não foi feito por necessidade de um projeto, ele foi feito por necessidade de 2 projetos. Então, já desde o início teve essa ideia de ser uma coisa, essa ideia de biblioteca, né? Assim, olha, você pega e usa o coisa. E aí, então, a gente já no início já tinha pelo menos uns 5 usuários, uns programadores que trabalhavam. No ano passado, a gente teve um workshop de comemoração de 30 anos de Lua, teve uma apresentação com o Costa, André Costa, que foram os 2 primeiros a programarem em Lua, digamos, realmente usar a linguagem, fazer os scripts, etc., lá para as coisas que eles precisavam. E aí começou dentro do TechGraph, outras pessoas começaram a usar, etc., começou a surgir. Mas foi uma coisa muito, mesmo de crescimento. A gente brinca, por exemplo, que a gente, quando vai ver a documentação, etc., a primeira versão de Lua, que depois a gente chamou de 1.0, ela não era 1.0, não tinha versão, era Lua. Você jamais pensou, vai ter outra versão, vai ter isso. Fez Lua, pronto, as pessoas estão usando, está ótimo, acabou, está aqui, estão usando, resolveu o problema de todo mundo e pronto. Aí, exatamente, aí começou a surgir outros usuários do TechGraph, eu vou usar, e aí começa, aí você pergunta, né, a pressão, quer dizer, aí as pessoas começam a falar, mas é um pouco lento demais, né? Questão de eficiência, a estrutura de dados de tal, estava desencadeado. Então, vão surgindo essas demandas, etc. Aí surgiu 1.1, no anterior a gente chamou, depois a gente escreve sobre Lua, a gente fala Lua 1.0, mas Lua 1.0 nunca foi chamada de Lua 1.0, era Lua. Aí começou, foi uma coisa muito, realmente, no início, principalmente, muito dirigido a usuários. Não tinha interesse acadêmico praticamente nenhum. O interesse acadêmico surgiu depois. Outra pergunta também, assim, eu queria saber se a nível de linguagem de programação, a linguagem trata disso. Porque vamos supor que eu sou o Waze, tá? Eu quero criar uma interface para poder, sei lá, gerar alguns scripts específicos super alto nível. Então, primeiro, sei lá, vou pegar o MXGF, que é uma biblioteca do Python para Java. Aí depois eu vou criar uma biblioteca em cima com algoritmo de busca, depois eu vou fazer não sei o que, até chegar no domínio, beleza. Só que quanto mais
nós de dependência eu tenho, Uhum. basta um nó ser mal otimizado, que essa biblioteca aqui toda vai ser muito mal otimizada. Uhum. Eu acho que, assim, como você disse que o Python tem bibliotecas que se reutilizam, assim, é exponencial nessa reciclagem disso. Então, a minha pergunta é, assim, o Python, às vezes, ele pode ser mal otimizado, não porque ele é mal otimizado, mas porque as bibliotecas dentro dele estão se reutilizando de bibliotecas mal otimizadas. A minha pergunta é se existe algum mecanismo na própria linguagem que na produção de bibliotecas você possa criar esse tipo de otimização. Faz sentido isso? Faz um pouco. Aí entra aquilo que eu falei, é muito difícil você otimizar uma linguagem como Python, ou mesmo como Lua. Para outras linguagens faz sentido, quer dizer, óbvio que depende, se você tem algoritmos mal feitos, é difícil um compilador resolver seus problemas. Mas quando é questões boas, assim, se você tem uma linguagem compilada, mais rígida, com tipos exatamente mais garantias do que ela não pode fazer, o compilador tem condições de entender melhor o que está sendo feito. E dependendo da linguagem também, pela compilação de separado, que é uma coisa ótima da questão de isso, também é uma coisa que mudou. Go é uma linguagem que aborda muitas questões de tempo de compilação, que se você consegue compilar tudo junto, você consegue fazer otimizações desse tipo. Se você tem aquele esquema antigo, que a maioria dos sistemas ainda usa de compilação, você compila cada módulo independente, é muito difícil você fazer esse tipo de utilização. Mas, em geral, é difícil você resistir a uma programação mal feita. Mas Python não é muito lento. A linguagem também não ajuda. A implementação é lenta, mas eu falei, porque é muito difícil, porque a linguagem tem tantos mecanismos e tudo, que tudo pode fazer tantas outras coisas que não é o que você acha. Então, quase qualquer coisa que você faz, tem que olhar para isso, isso vê dinamicamente, assim. Então, é muito difícil você utilizar. E ao longo do tempo, tem vários projetos de utilização sendo de Python. Lançados com fanfarra, mas no final, que todo mundo usa mesmo assim, vai. Pergunta para quem quer. Alguns anos anteriores, você ter chegado a falar um pouco mais sobre a funcionalidade da linguagem, como ela é usada em muitos sistemas operacionais, também como ela independe deles. Eu queria saber algumas coisas. Eu queria saber se essa portabilidade foi algo pensado por vocês que desenvolveram a linguagem, ou se foi algo inesperado, como exemplo dos jogos, etc. E também como que... Eu queria saber mais isso mesmo. Eu tinha outra pergunta, mas finalmente, mas isso. Tá. Bom, primeira, portabilidade foi um requisito original. Isso era uma característica também. A gente até escreveu sobre isso, que o TEC gráfico, quer dizer, o TEC gráfico, a Petrobras, ela tinha um parque de computadores bastante diversos, por problema de lei de concorrências e compra de material, etc. Então, ela, por exemplo, tinha épocas que ela não podia... Na época existiam estavam surgindo estações de trabalho, cada uma com seu próprio sistema operacional. Depois acabou, não existia Linux ainda, então você tinha Sun, tinha lá o Sun OS, tinha máquinas... Eu vou ficar na frente disso. Você, enfim, tinha máquinas da IBM, tinha vários fabricantes diferentes. Então, já era um requisito desde que a gente começou a programar
a fazer Lua, já tinha essa cultura dentro do TechGraph, que as coisas tinham que rodar. Então, tinha máquinas Windows que estavam aparecendo na época, as primeiras, ainda tinha máquinas, algumas DOS, enfim, então já tinha esse requisito de portabilidade, obviamente não para essas máquinas particulares, mas essa ideia de portabilidade muito grande já, uma cultura já que o TechGraph já tinha. Sobre como a gente faz portabilidade, né, a gente foi muito, cada vez mais até religioso, eu falei que a gente não é nada religioso, na verdade, no uso de ser, assim, Lua, isso foi uma decisão na época, que eu me lembro hoje em dia também, as pessoas perdem, etc. Estava na época surgindo o famoso ANSI-C, né, aquele famoso livrinho de C do Kernighan Reed. Ele tem duas versões importantes. Tem a versão original, que era o C original, e tem a versão ANSI, quando a linguagem mudou, surgiram tipagem séria, etc. Antigamente você usava a função, você não precisava declarar nada, você não declarava parâmetro, não declarava tipo de leitor, não tinha nada disso. E quando a gente começou a desenvolver Lua, estava na época dessa mudança, uma decisão grande que a gente teve na época. A gente vai desenvolver em ANSI-C ou vai desenvolver em C antigo? Porque várias máquinas ainda não... Isso foi um certo sacrifício de portabilidade. A gente meio foi uma aposta no futuro. Já não, mas agora a maioria das máquinas já tem a tendência que cada vez mais máquinas tenham compiladores mais modernos, e a gente resolveu desenvolver em ANSI-C, e não no que chamava-se Kernighan Reed, QIR ou o ANSI. Na época eles usam disso, praticamente não se fala mais QIR, mas na época era uma decisão grande, assim, pesada. Mas a gente, isso é uma coisa assim, muito, que a portabilidade exatamente não é uma coisa que você desenvolve e aí sai rodando em várias outras máquinas e botando if-def, não sei o quê, se é nessa máquina, faça assim, se é nessa... A gente espera assim, não. A gente usa o C religiosamente, se a máquina dá suporte, aquilo que eu falei, né? Se você dá suporte à linguagem, você dá suporte à linguagem inteira e é o que está lá no padrão da linguagem. A gente já teve, eu já participei, particularmente, estou mais envolvido com a programação mesmo de baixo nível, já participei assim, de algumas guerras dessas religiosas, mas afinal, lendo no manual, você pode assim, discutir, mas isso aqui é bug do compilador, você pode fazer... É impressionante, os compiladores em geral são muito... De vez em quando a gente acha bugs, mas é muito raro. Em geral são muito bem feitos e você acaba exatamente achando muito bug disso. Você, mas está em bug? Não tem bug nenhum. A linguagem diz que isso pode ser assim, ou assado. Então a gente vai sempre mudando, não é botando, se está nessa máquina faz desse jeito, se está nessa máquina faz desse outro jeito. Qual é o jeito que vai funcionar naturalmente nas duas máquinas? Se precisar, não usa DT3. A gente aos poucos vai aprendendo até algumas coisas de C que os compiladores têm, apesar de serem muito bons, eles tendem a se confundir, então é melhor não usar. Coisas desse gênero, a gente tem mais... A ideia sempre foi uma portabilidade, fazer o código rodar igual, não é um monte de if-defs, então se aqui faz assim, se aqui faz assim. E a gente tem experiências reais disso, interessantes, de que a pessoa pegar assim, mas Lua roda não sei onde, eu falei, não sabemos, nunca ouvimos falar. O cara pega, mas botei para rodar lá no centro, nunca ouvi falar, demorou 1h30, demorou meia hora, no sistema. A gente tem portabilidade, uma preocupação muito, muito grande, e a nossa abordagem sempre foi essa, até porque a gente não tem tantas máquinas. Na época a gente tinha, hoje em dia a gente não tem tantas máquinas assim, para testar. Mas a gente testa usando esse conjunto aqui de C, que praticamente com certeza vai funcionar. E você tinha comentado também que, na sua visão, a linguagem ela não foi escrita com muitas linhas. Ou
pessoas vão ter também, mas atualmente não era muita coisa comparada a outras linguagens atualmente. Essa quantidade de linhas se relaciona com a portabilidade da linguagem ou são duas coisas que não se relacionam? Bom, obviamente, quanto maior, mais difícil portar, porque mais chance, mas fora isso, não tem nenhuma relação. Acho que a única relação é essa. Quanto mais código, mais chance de ter coisas, no nosso caso, que a gente considera erradas. Quer dizer, a gente fala se acontece. Não é portátil, é porque está errado. Inclusive, isso, desculpa, outra coisa de portabilidade importante é que limita muito para as bibliotecas. Então, por exemplo, a biblioteca padrão de Lua é muito pobre porque coisas básicas, tipo assim, mude de diretório. Isso não é padrão, um monte de máquina não tem diretório, etc. Então, tem várias funções que a gente não tem, porque exatamente C não oferece isso como padrão de C, então a gente também não oferece. Fica por bibliotecas externas. Lá no início da apresentação, você destacou esses dois fenômenos aí que regulam nossa interação com as línguas de programação. Um é aquele efeito de rede, que você é interessado em aprender, adotar e usar linguagens que sejam mais populares, e por outro lado, parece que você tem linguagens que surgem com objetivos bem definidos e outras linguagens que conseguem atender propósitos específicos. Aí, nos últimos 5 anos, talvez, a gente está vendo um mecanismo que influencia a relação que as pessoas têm com a linguagem de programação, que são os LLMs. E aí, ao mesmo tempo que, quando você tem mais exemplos e mais uso de uma linguagem, parece que a assistência que o LLM consegue te dar é maior, eles também ajudam a quebrar a barreira de entrada para linguagens que podem ser mais nichadas ou específicas, ainda que, talvez, os exemplos tirando seja tão boa. Então, assim, embora a pergunta seja muito especulativa e dependa do desenvolvimento dessa tecnologia que a gente não sabe qual vai ser, na sua opinião, você acha que a adoção massiva dos LLMs, como está acontecendo, vai reforçar um ou outro tipo de interação mais do que o outro e influenciar em uma? Eu não sei, como você falou, acho que é tudo absolutamente especulativo, mas eu acho que, às vezes, as pessoas têm, às vezes, a exagerar um pouco essa exclusividade, porque esses efeitos já existem há muito tempo. Eu não sei se eles estão, desde o início, por exemplo, a questão foi, quer dizer, eu não coloquei aqui, mas a questão de efeito de rede é a documentação. Quanta documentação existe, quantos tutoriais existem sobre a linguagem, quanta coisa foi escrita sobre a linguagem, tudo isso já tem um efeito de rede já muito antigo, né? Sobre o LLVM, também, já há algum tempo, tem a questão de você achar pedaços de código, né, que é a programação, um pouco o que é a programação LLVM. Hoje em dia, as pessoas já estavam fazendo de uma maneira porca, agora é só isso que generalizou. Essa coisa, acha aí um pedaço de código que faz o que eu acho que eu quero fazer, bota aqui, você não tem a menor ideia do que está escrito ali. Isso também já existia já há bem mais tempo, né? Stack Overflow, então também tem efeitos de rede. Você tem muito mais chance de encontrar um pedaço de código Python fazendo o que você quer do que encontrar um pedaço de código Lua fazendo o que você quer. Então, acho que esse efeito de rede é permanente, entendeu? Eu acho que não muda muito o balanço. Eu acho que ele só vai mudando onde ele aparece, mas ele é uma coisa intrínseca de linguagem. Eu acho que talvez o LLVM talvez até melhore um pouquinho, no sentido que, por exemplo, ele tem uma capacidade de busca muito maior. Então, os poucos exemplos de Lua que existem ficam mais fáceis de serem achados com o LLVM. Mas eu acho que ele está mantendo o status quo nessa questão de efeito de rede. Obrigado. Roberto, queria que você falasse um pouquinho, você falou dos custos, né, que todo desenvolvimento de linguagem tem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos testes em Google, né, que eu acho que como garantir a robustez de Google. Né? Teste é uma coisa também que eu acho que eu às vezes, eu acho engraçado de ler
que as pessoas que é chato fazer teste. Eu acho o teste maravilhoso. Eu acho que as pessoas não olham para teste como uma coisa extremamente criativa, por exemplo, porque uma das coisas fundamentais de quase qualquer sistema, você tem que ter teste automatizado. Aquela coisa não existe assim, eu testei. Isso não existe. Existe, eu escrevi os testes. Teste é uma coisa que você aperta o botão e testa de novo. Porque você tem que usar cada coisa que você muda num programa, você pode quebrar. O grande chunk de bugs é esse, né? Você muda uma coisa aqui, pode quebrar uma outra coisa. Se você soubesse onde vai quebrar o que você mudou, tinha muito menos chance de você quebrar. No geral, você quebra exatamente porque você não sabe que essa parte está interagindo com aquela, e aí, quando você muda aqui, você quebra lá. Então, se você muda aqui e não testa lá, você entendeu? Mas eu já testei aquilo, isso não existe. Você mudou uma linha de código, você testa tudo de novo. Então, testar é escrever teste. Então, a primeira coisa, testar é programação. E é uma programação criativa, porque exatamente como é que você testa coisas interativas, como é que você... Entendeu? Eu acho isso assim, você tem que criar bibliotecas de teste, você tem que... No Lua, eu falei, tem 30 mil linhas de código, ele deve ter 15 mil linhas de teste, mais ou menos, de scripts de teste. E fora que ele tem uma biblioteca interna, por exemplo, exatamente só para testes, que permitem, por exemplo, a questão do coletor de lixo. Então, você tem funções para o coletor de lixo nesse estado aqui, faz o coletor de lixo, garante que o coletor de lixo vai estar fazendo isso na hora que eu executar aquilo ali. Me diz como é que está a estrutura interna dessa tabela para eu saber se ela realmente está organizada do jeito que ela devia estar, etc. Então, tem muito no código técnico, tem bibliotecas específicas para teste, etc. E eu acho uma coisa de programação, assim, às vezes, mais criativa do que o programa. Vocês, assim, eu sou muito... Também é outra coisa que eu sou religioso, aquela coisa que, às vezes, muitas vezes, eu não faço aquela história que eles fazem, escrevem o teste antes. Eu vou implementar uma coisa, eu escrevo o teste antes de implementar. Pelo menos alguns testes básicos. É isso aqui que tem que ser satisfeito, é isso aqui que eu quero que funcione no final. Então, testes, assim, a gente tem realmente uma dedicação muito grande, eu acho fundamental, e como eu falei, teste automatizado, testei não existe. Eu rodei, isso é exemplo, né? Teste. E a outra coisa que eu recomendo, que eu sempre falo, que você sempre tem que testar. É difícil quando você está testando seu próprio código, né? Mas mesmo assim, você tem que imaginar assim, olha, quem escreveu esse código, eu sou o pior inimigo. E você está realmente a fim de sacanear aquela pessoa. Você realmente, não, eu vou mostrar que a incompetência da pessoa que escreveu. Você tem que escrever teste com raiva. Eu vou quebrar. Mas vou escrever. Ninguém escreverá. É exatamente isso que eu vou escrever. Entendeu? Eu vou escrever um programa, diz lá no manual, identificadores podem ter qualquer tamanho, então eu vou escrever um programa que tem identificador com 1 milhão de caracteres e ver se vai funcionar ou se não vai funcionar, entendeu? Eu posso passar até 2.000 parâmetros, então eu vou escrever funções que vão... E aí é óbvio que eu não vou escrever na mão, eu vou escrever um programa que vai gerar um programa com identificadores de 1 milhão de caracteres, ou com chamando funções com 2.000 parâmetros, e coisas desse jeito. Você realmente tem que é super importante distinguir teste de exemplo. Você vai, eu testei, eu rodei em fatorial, funcionou. Quer dizer, eu escrevi a coisa mais óbvia, a coisa que você está pensando que isso tem que funcionar. Você tem que escrever o que ninguém pensou que você ia fazer e você faz. O cara faz, porque os bugs aparecem aí, né? Mas isso aqui ninguém ia fazer, aí é que você tem que testar. Então, você tem que realmente ter essa atitude assim, de raiva. Eu quero achar um bug. Você tem que testar, achar assim, se eu não achei um bug, eu falhei na minha missão. Isso é uma coisa que... Eu tenho uma coisa de uma palestra só sobre testes de lua, sobre várias coisas
essa coisa de automatizar, essa coisa o principal é essa coisa de automatizar. Como é que você automatiza essa parte interativa da linguagem? Como é que você... E essa relação, né? Assim, você está fazendo uma função, às vezes os testes que você precisa escrever são maiores do que a função. É super para muitas coisas você faz uma mudançazinha, às vezes você escreveu 5 linhas, que eu falei, isso está embutido nos custos. Isso é outra coisa também. Várias vezes as pessoas falam, quando começo a pensar numa coisa nua, eu fico pensando assim, como é que eu vou testar isso? Porque tem umas coisas que eu me sinto, às vezes, inseguro de fazer, porque eu fico pensando, gente, não tem como testar isso, sabe? Assim, um exemplo bobo são vários tipos de otimização. Tem vários tipos de otimização. Você muda o código para otimizar uma coisa. Mas assim, como é que eu... Assim, ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia. Como é que eu sei se eu otimizei? Entendeu? Quer dizer, eu vou medir o tempo aí, eu posso medir, mas eu vou medir uma vez, como é que eu sei que ele manteve otimizado? Aí eu mudo uma coisinha, Então, tem algumas coisas, por exemplo, tem uma coisa básica, todo teste ele mantém os tempos básicos, então tem alguma diferença um pouco maior de tempo entre o teste e os testes automatizados. Roda os testes, roda de novo. Cada vez que tem alguma diferença de tempo, ele reporta, ele avisa, o teste demorou mais do que devia. Você pensa, será que ele deu alguma coisa? Que o teste não está naturalmente da CPU, etc. Você fica... Depois eu fico nervoso mesmo com isso. Fico assim, gente, como é que eu sei se isso aqui mudou alguma coisa? Você tem algum caso curioso de quem toma decisões, a gente tem carga para decisões. Tem decisões positivas e decisões negativas. Decisões que vocês tomaram no passado, que vocês pegaram no pé de vocês no futuro, tiveram que mudar, ou às vezes não, ainda são dores até hoje. Tem muitas decisões que... Eu não gosto de falar muito sobre Então tá bom. Não, um exemplo bem bom. Eu gosto que é uma ilustração assim, bobinha, mas que mostra essa questão de custos, de como as coisas estão ligadas. É o seguinte, por exemplo, as pessoas falam, por que você bota aqueles operadores mais igual, menos igual, não sei o que. Aí, por exemplo, por que você não bota mais e menos na linguagem? Assim, menos é comentário. Uma decisão que a gente tomou no dia 1, eu me lembro, acho que quem usava na época era porque, meu Deus do céu, como é que... Ai, meu Deus, Eiffel. Nossa senhora, esquecida de... Na época eu gostava de Eiffel, sei lá, a gente escolheu a Haskell também usa tracinho. Na época eu acho nem sei se você sabia a Haskell. A gente escolheu tracinho para comentário. É uma coisa totalmente inócua, boba, etc. Mas nunca mais você vai botar mais, menos na sua linguagem. Entendeu? É um exemplo de como é que as coisas têm custos embutidos. Assim, eu tomei essa decisão de botar comentário. Esquece auto-incremento, autodecremento na linguagem, não tem mais jeito. Mas tem outras coisas, tem um bobo que me incomoda, eu achei uma ideia ótima, na época eu me arrependo até hoje. Como é que eu sempre esqueço o que tem que ser? É um negócio de você ter strings com fim de linha. Que você pode ter um escape no final da linha para continuar na linha seguinte. E em C, isso não faz uma quebra de linha. Você tem que botar barra N para fazer a quebra de linha e bota uma barra para dizer, vou continuar isso. Eu achei isso uma ideia, para que eu estou quebrando a linha, para que eu preciso botar o barra N? Em Lua você bota barra e quebra e entra a quebra de linha. E vira, mas você quer continuar na linha seguinte só porque está muito grande para ficar na tela, mas você quer string sem a quebra de linha. Então, isso, por exemplo, foi uma besteira que parece óbvio, na época depois eu me arrependi. A gente botou aquele barra Z, que é mais estranho ainda, resolve o problema, mas ficou meio feio. Isso é uma coisa que é pequena também, que não vale a pena mudar, que vai dar uma compatibilidade meio besteira.
cultura é uma coisa que às vezes eu fico dúvida também. Agora eu estou mais contente, acho que também melhorou a implementação. A implementação foi uma coisa que eu devia ter me chamado a atenção na época. Assim. Eu acho que foi uma coisa que eu botei na cabeça, vou botar cultura e a implementação está ficando muito mais complicada do que eu achava. E assim, agora vai ter não vai ter não, porque... E aí ficou me incomodando muito tempo. Agora eu consigo simplificar a implementação e tal, mas é uma coisa que parece bobinha, só bota um jump, eles botam um Google, quer dizer, que vai para lá e pronto. Várias complicações. Tem mais alguma pergunta, gente? Queria agradecer, então, a participação do Roberto. Acho que é sempre maravilhoso escutar o Roberto. Assim, a gente já se conhece há bastante tempo, mas obrigada. Acho que, assim, realmente é um privilégio vocês terem o Roberto aqui com vocês. Obrigada, gente.